mundo de hoje, onde nós estamos extremamente conectados com isso daqui, ó, com o celular, na tela, com as pessoas, porque ao mesmo tempo nós também estamos muito desconectos um com o outro. O que realmente torna esses movimentos ricos, que é a conexão entre pessoas, né? Então, antes de você ser a dona do VGCast... Isso aí, VGCast, VG Academy. Você é pessoa, Sim. né? Eu tô aqui me relacionando com Vitória. Ao mesmo tempo, nós estamos tão conectos e principalmente entrando aqui no mundo digital, o celular na palma da mão, parece que a gente está conectado com todo mundo. Mas ao mesmo tempo a gente pode não estar conectado com ninguém. Sim. Nós estamos cada vez mais distantes um dos outros, mas está ali com o Instagram com milhares de seguidores. Eu estou num grupo, eu preciso ter o bom senso de estar num grupo. E o excesso de exposição fala muito mais das minhas faltas do que dos meus pontos fortes, como eu falei. Sim. Hello, mais um podcast no Aterçou. E o assunto aqui de hoje é para mexer com o seu psicológico, mas não se preocupe, é coisa boa, é para gerar reflexões que vai tanto no seu dia a dia, sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, se você é um empreendedor, se você deseja empreender. Eu sou Vitória Gonçalves, farmacêutica clínica, atuante em consultória, mentora, e estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de começar, eu vou deixar um recadinho aqui que eu sempre deixo, que são de apoiadores aqui do nosso VGCast, são apoiadores que eu acredito, que eu usufruo dos seus produtos e que realmente eu indico assim com facilidade. Quem está conosco aqui hoje nesse episódio é a Farmácia Artesanal de Macaé, uma farmácia de manipulação, onde você pode levar a sua receita, pegar os seus manipulados e ter a certeza que tem uma qualidade ali, dentro daquela cápsula que você coloca ali para dentro, que você faz o uso dela para buscar qualidade de vida, para os seus medicamentos. Procure a Farmácia Artesanal, o @ deles estão aqui. Lá você também vai encontrar farmacêutico que pode tirar todas as suas dúvidas, caso você tenha da sua prescrição. Então fica aí a minha recomendação de quem usa e indico, Farmácia Artesanal de Macaé. Vamos dar início ao nosso podcast aqui de hoje, então. Como eu falei, né, nós temos uma temática aqui hoje muito interessante, que nós vamos trabalhar reflexões, porque nós vamos falar aqui hoje de relações. Que relações que estão essas? Né? Relações interpessoal, relação entre as pessoas. No mundo de hoje, onde nós estamos extremamente conectados com isso daqui, ó, com o celular, na tela, com as pessoas, porque ao mesmo tempo nós também estamos muito desconectos um com o outro. O que está acontecendo? Não era para pegar o digital e estar mais conectado? Vou apresentar para vocês aqui a minha convidada que está aqui hoje, a Larissa Portugal. Vou passar a palavra para ela também, para ela dar um oi, se apresentar para vocês. Eu já conheço a Larissa, olha, de muito tempo, já acompanhei várias partes da história, não todas, né, Lari, mas a gente vai ter a oportunidade de estar falando disso aqui hoje, até porque a temática tem muito a ver com a nossa vida, né? Relação entre pessoas. Então, se apresenta aí para a nossa audiência, conta um pouquinho da Lari, o que a Lari faz, quem é a Lari, e seja muito bem-vinda, tá? Primeiramente, obrigada pelo convite, me senti muito lisonjeada. Prazer para quem não me conhece. Sou Larissa Portugal, sou psicóloga, empresária, mamãe da Ana, esposa, enfim. E trabalho com Instagram, né, com internet, desde 2016. Então, ao longo desse caminho, a minha carreira foi se moldando, o digital sempre se fez presente de alguma forma, e encontrar esse equilíbrio nas relações interpessoais, na vida on e offline, foi uma construção. E vai ser muito legal a gente dividir esse papo aqui hoje. E, consequentemente, Lari, você falando assim da sua trajetória, né, hoje como empresária, atuando ali na sua área também de expertise técnica, né, da psicologia, na internet, você já passou por várias etapas. Sim. E essas etapas, elas foram se transformando ao longo do processo, né? Você trouxe aí desde 2016. Eu tenho certeza, obviamente, que a Lari de 2016
né? Nem um pouco a Lari, hoje 2026, Sim. 10 anos depois. Sim, verdade. 10 anos depois. E essa mudança acaba que não mexe só com você, né? Ela mexe também com as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Como que você vai ver essas pessoas, como que você vai lidar com essas pessoas. E é por isso, Lari, que eu fiz o convite para você estar aqui hoje, porque eu acredito que quando a gente traz uma pessoa com a vivência igual a sua, por ter passado por várias etapas na vida, tanto do digital quanto dos negócios, ser uma Lari e hoje ser outra Lari, mas também com a visão da psicologia, da mente, nada melhor do que realmente conseguir passar para os nossos ouvintes uma visão não só de achismo, eu acho, mas sim do entendimento um pouco mais profundo de anos de estudos, né? De uma visão de consultório. Sim. Você que está ali tanto com os seus pacientes, como também com outros profissionais, né? Psicólogos, junto com você. Então vamos lá, vamos destrinchar esse assunto aí, tá? Eu queria começar a falar com você aqui, Lara, um assunto assim bem delicado, tá, gente? Mas é sobre isso, sobre relações de network. Eu hoje, como empreendedora, a gente está no mercado aí e eu vejo muitas grupos de mulheres empreendedoras que vêm com o intuito aí de fortalecer o empreendimento feminino, né? Você tem falado muito, né? Fortalecer, se erguer outras mulheres junto com você. Só que, ao mesmo tempo, a gente começa a observar essas relações que são criadas ali, que são chamadas de network, nesses grupos. Eu queria que você trouxesse aqui a sua visão sobre isso. Eu acredito que sim, temos muitos pontos positivos, mas também tem outros pontos mais aprofundados. Que eu estou ali. Será que eu estou ali verdadeiramente para contribuir, para somar? Ou eu só quero ser ouvida? Sim. Eu só quero tempo para poder falar do meu negócio e, tipo assim, dane-se relação entre pessoas. Sim. Vamos falar sobre isso? Sim, eu acho... Vou dividir em algumas partes, Certo. tá? Então, primeiro eu acho que esses movimentos, eles têm uma proposta interessante, né? Porque quando eu penso em juntar, fazer network, juntar um grupo de empreendedoras, e você empreende, sabe o quão solitário pode ser a vida do empresário. E é solitário, né? Pois é, porque no final, né, você pode ter um monte de funcionário, no final quem vai dormir com a certeza de que vai ter que resolver o problema é você. Então, você conta com uma equipe e, né, quando a gente dá sorte, a gente é abençoado de ter uma equipe que veste a camisa da empresa, se empenham, tá todo mundo junto. Mas se eles chegarem no limite de não deu conta de resolver, quem vai dormir com o negócio ali até resolver é você, que é o seu nome. Você assume todos os riscos do negócio. Então, esses movimentos, assim, quando eu penso no parâmetro ideal, né, eu acho muito legal, porque, caramba, somos todos solitários de alguma forma, todo mundo ali lidando com o seu leão de forma isolada, né? E a gente se junta para trocar, se fortalecer. E aí, de forma onde eu te apoio no seu negócio, você me apoia no meu, eu posso te indicar. E aí a gente vai criando força. Se é dentro dessa visão ideal, é incrível. Mas é claro que a gente, na vida real, né, acontecendo, tem muito o que melhorar. E você falou sobre eu querer falar só do meu negócio, né? Eu vou para um grupo de empreendedoras, na busca de network na teoria, mas eu só quero falar de mim. É tudo sobre mim. Eu só quero aparecer como se fosse ali um comercial de televisão, né? Toda oportunidade você quer fazer o seu pitch de vendas. Sim. E muitas das vezes você não está ali, tipo assim, em silêncio. Sim. Quero ouvir o que o outro. Eu quero ouvir o pitch de venda da Larissa, que agora não é sobre mim agora essa conversa, é sobre ela. Eu acho que no ramo dos negócios tem muito algo que faz com que a gente perca o que realmente torna esses movimentos ricos, que é a conexão entre pessoas, né? Então, antes de você ser a dona do VGCast. Isso aí, VGCast, VG Academy. Você é pessoa. Sim, né? Eu tô aqui me relacionando com Vitória. E a partir desse relacionamento com Vitória, eu quero saber mais sobre quem você é e sobre o que você faz. Aí o network que eu acredito acontece. Né? Aí a relação interpessoal genuína acontece. E nesse tipo de relação interpessoal, de networking, eu acredito muito nessa potência. Porque ninguém cresce sozinho. Sim, exatamente. Ser humano não foi feito para andar sozinho. Sim. Não foi mesmo.
Né? Então, nasce ali um bichinho na floresta, a chance dele sobreviver pode até acontecer, um cavalinho, né? E aí vai uma coisa, outra. Você deixa um ser humano solto, nasceu, se não tiver um outro ser humano cuidando dele por anos, se dedicando a ele, a gente morre. Então, assim, a gente está falando nesse aspecto biológico, mas no aspecto psicossocial, é para sempre, né? Então, a gente não foi feito para isolamento. E aí, quando a gente se esbarra com essas pessoas muito egóicas, né, que é tudo sobre mim, é sobre o meu negócio, e eu quero me dar bem, aparecendo mais do que todo mundo, não tenho o bom senso de saber qual é a proposta de um evento com vários empresários, com vários empreendedores. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é O Ego é o Meu Inimigo. É o ego o seu inimigo ou o ego é o meu inimigo? Acho que é o ego é o seu inimigo. E eu ouvi ele em audiolivro. E ele é um livro muito legal que ele mostra pra gente que como o nosso ego faz com que a gente se sinta esse centro do mundo, né? Tudo orbita ao meu redor. E quando a gente mais sabe falar do que ouvir, isso fala muito mais de um ponto vulnerável em nós do que nas nossas potências de fato. Perfeito. Né? Então, quando eu estou num grupo, eu preciso ter o bom senso de estar num grupo. E o excesso de exposição fala muito mais das minhas faltas do que dos meus pontos fortes, como eu falei. Sim, perfeito. Nossa, super concordo com você. Eu trouxe esse ponto porque ele tem se tornado muito em evidência, não só em questão de achismo, até mesmo em documentos, veículos que realmente comunicam sobre empreendedorismo e que são fontes assim confiáveis, que traz muito essa visão de hoje em dia. Que os grupos de empreendedores, eu citei mulheres empreendedoras, porque na cidade de Macaé aqui tem muitos, né? Eu até participo de um, inclusive. Eles citam o quê? Algo que foi criado realmente para ser uma rede de apoio, como você bem trouxe, para alavancar mulheres, empreender é solitário, e até mesmo para gerar conexões, porque o que eu entendo hoje? Você tá lá no Instagram, postando, querendo só vender. Você não vai vender. Aí você vai ficar frustrado. Por quê? Porque vender hoje é se conectar. Sim. Antes da venda acontecer. Então, esses grupos vieram para isso. Só que hoje, mais precisamente 2025, 2026, isso vem se perdendo. Sim. Então, você está num grupo, aí quando você vai fazer um balancete, nossa, eu já estou nesse grupo, sei lá, 5 meses, nunca tive nenhuma conversão, ninguém nunca me indicou. E quando alguém me indicou, eu tive uma conversão, esse agora é o relato de uma aluna minha. Ela é de São Paulo, participa desses grupos também. E ela falou assim, e quando uma pessoa me indicou, aí foi no consultório, marcou uma consulta comigo, ela ficou a consulta toda falando do trabalho dela nos stories. Então ela já entrou, tipo assim, preparada pro tipo, cara, ela tem muitos seguidores. Então vou aproveitar ela já entrou pensando no repost. Exatamente, cara. Ela já entrou, tipo assim, ela tem muitos seguidores, então vou aproveitar, já entrou falando do negócio dela. Não de forma direta, mas de forma indireta. Tipo, estou aqui com a Lari é minha parceira, eu vim pra uma consulta aqui hoje. Não é sobre a Lari, tá? Minha opinião agora, tá, gente? Não é sobre a Lari, minha parceira, eu vim aqui na consulta. Eu vim numa consulta aqui com a Lari. Pronto, acabou. Eu não tenho que falar sobre o meu negócio, parceria. Até porque está pagando pelaquela consulta. Sim. Você não está indo ali por parceria nenhuma. Mas quando você traz um tom de parceria, o que o ouvinte, ele entende? O outro profissional, ele também acredita na marca dela, também está comprando da marca dela. Enfim, é uma longa história que ela trouxe numa mentoria. E tem tudo a ver com esse assunto aqui de hoje, de onde que se perde. E aí algo que era para ser legal, olhei aquela consulta, começou a ficar um pouco sem graça, porque você vê que a pessoa estava querendo aproveitar da audiência da outra colega, que tem muitos seguidores, uma visibilidade grande, e pronto. A nossa geração é a primeira que vive um mundo paralelo, que é o mundo digital. A geração dos nossos pais não conheceu isso. Não, ixi. Então, a gente está meio que aprendendo como é que faz. E se a gente parar para olhar para isso que você trouxe, isso não é um diagnóstico, isso é um sintoma. Então, não que a sua mentorada descreveu apenas, mas isso de ser frequente, né? E a gente já ter dados sobre isso, de pessoas que estão ali autocentradas. E elas se aproveitam desses grupos coletivos com o propósito de se apoiar para se autopromover. Só que a gente precisa olhar para o todo. E qual que é o todo?
O todo é que ser humano precisa fazer parte de grupos. Nós precisamos de uma tribo. Sim. Sempre assim, né? Em um outro momento, eu citei, em um outro podcast que eu fui, que a gente, mesmo que se sinta diferente de todo mundo e quero ser o esquisitão e eu sou o rebelde, eu vou fazer parte do grupo dos rebeldes. Não existe você fazer parte de grupo nenhum. Né? A gente quer ser pertencente a algo. Isso é inconsciente, isso é visceral. E aí, quando a gente começa o digital, vindo com tudo, e aí existiam as pessoas que hoje são, por exemplo, o Casimiro, né, do Cazé TV. Cazé TV. Cara, ele despencou a Globo. Ele revolucionou, cara. Ele despencou a Globo sem pagar R$1 no YouTube. Né? Então, quem começou fazendo por diversão anos atrás, quando tudo começou, hoje né, virou um negócio mesmo. Né? E aí começaram esses... Mas ele é a exceção. Quantos canais no YouTube nasceram junto com o dele que não deram sucesso? E até que tentaram já de forma proposital, Sim. já começando de forma profissional, investindo. Né? Investindo, exatamente. Né? Então, assim, não é todo mundo que vai dar certo. Eu acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Né? Essa ideia de que você é o que você quiser, cara... Perfeito. Isso é ilusão de guru de internet para vender algo para você. Para vender curso, a verdade é essa. Então, assim, não é real. A gente tem propósito, a gente tem identidade, a gente tem realidade que é diferente para mim e para você. Perfeito. Né? Então, falar de igualdade sem olhar da onde eu vim, da onde você veio, não existe. Então, assim, nem todo mundo vai chegar lá. O topo não é para todo mundo e tá tudo bem. Perfeito. Porque para mim, às vezes, o topo é o 7 e eu vivo e desenvolvo e performo muito bem no 7. E no dia que eu tentar ser um 8, um 10, eu vou viver assim, a qualquer preço, sabe? Eu vou adoecer, Exatamente. Eu ganho um burnout, meu casamento acaba, a minha filha não tem mais conexão comigo. Porque eu foquei tanto num objetivo que eu fui me perdendo de mim no caminho. Perfeito. Então, quando a gente encontra pessoas que elas só olham para elas já se perderam delas mesmas há muito tempo. Né? Então, assim, eu sempre olho para esses tipos de perfil, né, de posicionamento, desse lugar de, cara, onde é que tá a dor nessa pessoa? Porque para ela tá tanto, assim, tão desconectada do todo, das pessoas, do bom senso, dela mesma, de estar precisando se exaltar tanto, aquilo ali é o que está suprindo algum vazio interno. Perfeito. Né? Então, assim, por isso que eu falei que isso não é o diagnóstico, é o sintoma. Então, essa exposição em excesso, ela fala aí de um monte de coisa que foi deixada para trás e que era importante. Perfeito. E você trouxe a fala muito bem elaborada, sabe, Lari, sobre a pessoa, é sobre uma dor, né, e esse é um sintoma, que isso até a gente consegue trazer para nossa audiência, que até foi algo que eu comentei com a minha aluna, que esse episódio, ou esses episódios que têm ocorrido no mundo do empreendedorismo, desses grupos, de as pessoas quererem o lugar de fala sempre para elas e não estar ali pronta para ouvir o outro, que era o intuito de todos se ajudarem. Então, que esses casos não tirem a vontade de você, que é empreendedora, Sim. de estar no meio dessas pessoas. Sim, de fazer o teu, né? Exatamente. Porque aí, a palavra que você trouxe, a frase, na verdade, que você trouxe, é sobre a pessoa. Sim. Não sobre aquele grupo. Não sobre a característica de que, hoje eu não entro mais em nenhum grupo de mulheres empreendedoras, porque eu já sei que vai ser um saco. Sim. Eu já sei que é todo mundo só pensando no próprio umbigo. Sim. Então, não se perder e ter esse pensamento, né? Pois é, e assim, eu levo uma máxima para mim na vida, que tudo é aprendizado. Seja aprendizado do que fazer, seja aprendizado do que não fazer. Tem até uma outra indicação de livro que é Roube como um Artista. Eu me amarro nesse livro. Show. E esse livro, ele é um livrinho pequenininho. Vamos anotando, gente. Eu nunca li esses dois que você trouxe. São leituras super legais e nada técnicas, assim. Perfeito. É leitura para abrir a nossa cabeça. Aham. E aumenta o nosso repertório, né? Porque quando a gente, às vezes, é muito focado só na nossa área, Sim. a gente perde um pouco esse senso de como é que eu olho de forma criativa por outras óticas. E aí, esse livro, ele fala sobre isso. Que tudo
em outras palavras, tudo é material pedagógico para você criar algo novo, para você se destacar fazendo do seu jeito, com a sua característica. Então, quando eu estou nesses grupos e eu identifico coisas que me desmotivam, eu aprendo vendo o outro passar vergonha. Eu aprendo o que não ser. E por quê? Por que não ser? Por conta disso. Eu consigo dissecar lições do que é bom e do que é ruim. Mas eu só consigo fazer isso quando eu me exponho a grupos. Perfeito. Quando eu saio do isolamento do meu consultório e eu começo a trocar, a ver gente, a criar repertório, a criar experiência, a ver e ser vista. Né? Mesmo que não seja aparecendo igual a pessoa ali que está querendo roubar a cena para ela. Perfeito. E ali no consultório, hoje, você está ali com o Abastecidamente, né? E aí, como é que funciona? Você tem um grupo de psicólogos que atuam com você? Sim. Então, hoje, o Abastecidamente é uma clínica online de psicologia. Perfeito. Nessa clínica, eu trabalho com mentoria direta com cada uma das psicólogas e em grupo. Então, a gente tem... eu alimento muito a saúde de quem trabalha comigo, né? Nesse sentido... de relação, realmente. Então, a gente meio que vai tendo relação ali de amiga, a gente toma um cafezinho, a gente sai de forma informal e a gente estuda muito junto. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais saudáveis o meu time tiver, quanto mais saudável o meu time tiver, mais eu consigo transmitir saúde para o meu paciente. A gente está falando de saúde mental. Então, hoje nós atendemos brasileiras em todos os cantos do mundo e isso é incrível, né? A gente romper com essa limitação geográfica. E eu posso ali atuar tanto como mentora, e eu trabalho também de outra forma, né, para além da psicologia, e também atendo. Então, eu sou uma psicóloga da clínica, porque eu amo a clínica. Né? Hoje, seria mais rentável para mim não clinicar mais, não vender mais a minha hora, mas eu amo fazer isso. E permaneço, e desejo continuar a permanecer assim. E também elas atendem, então cada uma é de uma abordagem, então a gente diversificou muito o grupo. Então você entra ali no site www.abastecidamente.com.br e você tem um panorama de todas as psicólogas, você vê o currículo delas e você consegue ver com quem você se identifica. E aí, pelo grupo do WhatsApp, a gente faz a triagem baseada na sua demanda. Cada uma é especialista em um tema da psicologia ali, além da abordagem, que é o segmento de estudo, ser diferente. Então, tem umas que são especialistas em relacionamento, outras são especialistas em ansiedade, eu sou especialista em propósito e identidade, né? Então, cada uma tem o seu nicho e aí fica mais fácil do público gerar esse primeiro contato, né? Mesmo que seja de forma online. Perfeito. E eu te perguntei isso para entender também da sua relação interpessoal com... Eu chamo elas de quê, assim, da sua equipe? Elas são mentorandas? Elas são parte do time? As psicólogas. As psicólogas que estão ali no mesmo time que você atendendo os pacientes. Só que você está com elas como uma líder. Sim. Certo? Sim. Você é a líder delas, né? Sim. E aí, essa relação, Larissa com as psicólogas, estão ali, você no título, né? De liderança com elas. Essa relação, ela transcende a área do consultório? Ou ela fica mais na área do profissionalismo? O que você acha sobre isso? Você acha que dá para misturar um pouco as coisas, né? Amizade, profissionalismo ou não? Uma vez que elas estão comigo no meu time, é só o meu time, é só o nosso trabalho e as nossas discussões aqui dentro são acerca disso, discussões clínicas. Então, eu acredito que com bom senso a gente consegue viver os dois sem precisar separar, segmentando assim, né? Então, eu acredito que liderar é influenciar. Perfeito. Então, se eu tô num cafezinho com você, igual eu tô aqui, com meu pé na cadeira, dobrado, batendo papo com você, é uma relação profissional que tá acontecendo aqui. Mas não tá só a Larissa Portugal, também tá, mas também tá a Lari. Né? Então, eu posso estar num cafezinho com uma delas, conversando sobre uma questão que uma delas teve, sei lá, com um filho. Mas eu continuo na postura de líder, né? Porque liderar influenciando, você não sai desse papel nunca. Mesmo que seja eu expondo uma vulnerabilidade minha. Tem a ver com postura, eu acredito muito nisso. Sim. Até porque ali a imagem que você vai estar passando para ela, como você trouxe, né, é o seu CPF. Sim. Se você passa uma imagem um pouco distorcida dos valores
do que você acredita, talvez quando você for levar para ela lá no âmbito de profissional, olha, agora, tipo assim, segundou dentro da clínica, então vocês estão trabalhando, e aí vem aquele respingo, né? Nossa, mas lá no café ela se portava de outra Parece forma. outra pessoa. É outra pessoa, ela tem duas identidades. Sim. Eu acho que cai um pouco em descrédito, né? A pessoa, Sim. quando ela adota duas caras, sei lá, duas personalidades. Sim. Você não tem previsibilidade, né? Do que esperar dessa pessoa que eu tô me relacionando. Então, aí eu viro chefe. Que é diferente, né? Vira chata. O chefe, ele cobra. O chefe, ele pesa. O chefe é de cima para baixo. O líder tá no time. Sim. O líder faz, executa. É isso aí. Até um ponto bom que você trouxe aí, que você faz a clínica ainda, Sim. né? Você atende no seu consultório e tudo bem se você não quisesse atender. Mas eu acho um ponto muito importante. Sim. Você tá ali na prática, você ensina as meninas, você é a líder dela e faz como elas fazem também. Eu ensino, mas eu aprendo um tanto. Inclusive com os pacientes. Perfeito. Né? Porque parece que o psicólogo ele é meio que detentor do saber ali, né? Porque eu vou cheia de questões para um profissional que vai me dar as respostas. E, na verdade, não. O nosso trabalho, eu trabalho com a abordagem Gestalt terapia na psicologia. E a Gestalt, ela não se coloca de forma alguma nesse lugar de zero. Então, se você está na lama, o meu papel enquanto Gestalt terapeuta é sentar na lama com você. E a partir desse lugar, eu não tô na mesma condição que você, mas eu me coloco no mesmo lugar que você, para junto desse lugar eu te mostrar o que eu enxergo que você que tá tão envolvido ali não consegue ver. E aí eu te dou ferramentas para você se ajudar. Eu tô com você. Então, várias sessões eu choro junto com o paciente, eu morro de rir junto com o paciente, porque é uma relação humana. Sim. Né? Perfeito. E você analisa as pessoas, ô Lari? Nós estamos conversando aqui agora, será que a Lari tá me analisando? Tipo assim, o que ela tá com essa voz aí de pato rouco aí no sextou? Trabalhou demais, não tá cuidando aí da sua saúde, imunidade baixou. Analisa, não, a gente fala que não analisa, mas analisa assim. Não num teor de julgamento, não. Teor de compreensão mesmo. E até, às vezes, até de forma involuntária. De forma involuntária. Tô falando que a Lari tá lá pensando mil coisas. Depois me conta, tá? Ó, por exemplo, eu fui na... Eu adoro ter café de senhorinha com minha filha, né? E aí choveu, batata. Eu pego ela mais cedo na escola, a gente vai tomar um café de senhorinha, as duas juntas. E aí eu tava numa padaria aqui da cidade, e aí a moça que me atendeu no balcão tava muito mal-humorada. Uma cara franzida, né? Aí minha cabeça já tava, gente, o sistema límbico dela tá pocando, que não sei o que lá. E eu fui já criando um monte de mapas mentais na minha cabeça. Aí eu vou fazer um comentário, vou dar um sorriso, vou dar uma florzinha, né? Uma estratégia. Porque isso vai fazer desarmar isso que criou. E aí, quando eu fiz isso, a estratégia funcionou. Né? Ali dentro era neuropsicologia o tempo todo, neurociência dentro da minha cabeça. Ali só foi uma relação normal. Perfeito. E a mulher desarmou, fez brincadeira com a Ana, desarmou. Né? Então, se analisar, é o tentar compreender mesmo. Sim. Porque isso vale pra vida, né? Sim. É porque muitas das vezes a gente fala assim, analisa as pessoas, já vem na mente, tipo assim, será que ela tá julgando? Julgando, E aí não é sobre isso, né? Sentido. Eu tenho tentado fazer isso muito no meu dia a dia também, tá? Depois que a gente começa a deixar de ser só um profissional do consultório e começa a pensar como negócio, como empresa, você tem um negócio. Sim. E aí, quando eu estou de frente com outras pessoas que têm outros negócios, você começa a ter visão, tipo assim, cara, essa pessoa não vai pra frente por causa disso. Essa pessoa não faz o negócio dar certo por causa disso. Porque se você tem um negócio, você fica pensando, como eu trataria o meu cliente, como ela não está tratando o cliente dela, que agora sou eu aqui. E a gente se depara com muitas pessoas mal-humoradas no dia a dia, né? Muitas pessoas grossas. E eu tenho tentado pensar dessa maneira que você trouxe. Antes, vou te falar, sei lá, não sei quanto, talvez 3 anos atrás, quando eu não tinha filho, e nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui daqui a pouco, e você vai me entender, eu seria mais... Como que é aquela pessoa de... Rígida? Não é rígida. Firme. Bate de frente. Fugiu a palavra, gente. Tipo assim, tipo assim, tá me tratando mais mal. Mais reativa, né? Reativa, essa é a palavra, mais reativa. E hoje eu olho pra quando uma pessoa é grossa comigo, e isso acontece, gente. Essa semana aconteceu 2 vezes nos estabelecimentos. Eu tento pensar assim, o que ela tá passando que ela veio trabalhar tão mal-humorada hoje? E isso me deixa automaticamente não ser reativa com ela.
Eu posso até não usar essa estratégia muito que você trouxe aí, interessante, do elogio, de trazer algo positivo para desarmar ela, mas no mínimo eu fico calada e só tipo assim, ok, vida que segue, pode ser grossa e eu tô calada do lado de cá. Mas tenho tentado nas minhas relações com as pessoas sempre pensar o porquê. O que aconteceu com ela? Será que ela não tá com um problema na casa, com o marido, se tiver, com o filho? A saúde de um filho, vou te falar, cara, o que mexe comigo hoje em dia, você pode fazer o que quiser comigo, você pode, gente, ó, usar esses termos aqui no podcast, cagar na minha cara, eu não tô nem aí. Mas fala uma vírgula, um fio de cabelo de um filho, sabe? E isso mexe com o psicológico da pessoa. Eu fico imaginando, tudo na minha cabeça agora vem, será que é alguma coisa com o filho dela? Deve ser por ele tratar mal hoje, né, coitada? Sei lá, a criança tá doente em casa, aconteceu alguma coisa, ou situações piores, né? Mas, enfim, realmente, esse teor que nós trouxemos aqui faz toda a diferença, sabe? E outra, Vitória, quando você faz isso, você não está sendo bonzinho. Quando você faz isso, você está melhorando como pessoa. A gente está aqui nessa vida para crescer, para amadurecer, para expandir. Para as coisas que a gente lida no cotidiano, que nos atravessavam, que te deixavam reativas, vão ficando cada vez mais leve. Eu não consigo controlar tudo. Eu não consigo controlar o tipo de pessoas que vai cruzar o meu caminho. Eu não consigo controlar que nada vai dar errado. Eu não consigo controlar que eu nunca vou errar o caminho que o GPS está me dando. Não consigo controlar. E aí, se toda vez que algo dá errado e foge do meu controle, foge do que eu programei, rouba a minha paz, eu dou o direito para qualquer coisa que eu não tenho controle roubar a minha paz, eu que não estou sabendo gerir minha paz. Exatamente. Então, essa situação que eu descrevi, né, que aconteceu comigo na padaria, que você descreveu também, são coisas que parece que a gente está fazendo pela pessoa. Não, no final eu estou fazendo pelo todo, para gerar mais harmonia, mas eu estou fazendo por mim também. Porque quando eu me posiciono de forma diferente, quando o seu dia ruim, eu não deixo atravessar o meu, eu tô aprendendo a fortalecer mais a minha inteligência emocional. Perfeito. Então, quem tá crescendo sou eu, não é você. E isso vai esbarrar na sua casa, ou vai esbarrar na próxima pessoa que você for encontrar e você for comunicar com ela. Sim. Porque se você sair desse encontro aí nessa padaria extremamente estressada, como que a forma que a moça te atendeu, aí na sequência você vai encontrar com uma amiga. É em cadeia, né? Eu vou te contando. Exatamente. Você vai agir da mesma forma, teoricamente, sabe? Sim. É porque eu vou pegando aquele... E talvez ela possa ter agido dessa forma porque foi isso. O chefe foi injusto com ela e só foi em cadeia. Eu tava vindo pra cá hoje, aí eu tava dirigindo, aí eu passo pela lagoa vindo, né? Aí eu vi uma garça na lagoa. E aí eu lembrei, quando eu era adolescente, eu e minhas amigas, assim, a gente viu uma vez um rap que a gente achou super engraçado. Que era A Graça da Garça. Na época, a gente morria de rir disso, mas eu nunca mais esqueci. E aquilo ali ficou como lição pra mim. E aí, o que é a graça da garça? É a arte de andar na lama sem sujar as vestes. Eu nunca vi uma garça suja. Você já viu? Não. E elas são no lugar podre. Verdade. Então, nunca tinha parado de pensar nisso. O princípio é esse, né? Engraçado a gente tá falando sobre isso, porque foi agora. Eu acabei de ver a garça e lembrei. Caraca, a graça da garça. É pra vida. Exatamente. Então o ambiente pode estar um caos. Eu não quero deixar isso aqui me sujar, não quero fazer parte disso. Perfeito. Olá, eu queria trazer aqui agora um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. É o seguinte, a gente vem com a temática de por que ao mesmo tempo nós estamos tão conectos e principalmente entrando aqui no mundo digital, celular na palma da mão, parece que a gente está conectado com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode não estar conectado com ninguém. Sim. Nós estamos cada vez mais distantes um dos outros, mas está ali com o Instagram com milhares de seguidores. E aí você vem de uma trajetória de quando eu te conheci, a Lari me corrige se eu estiver errada, tá? E é até interessante porque é a minha visão aqui externa, né? A Lari como influenciadora. A Lari como influencer digital, sempre parceiras ali de empresas, de grandes marcas, já foi minha parceira no consultório. E aí a vida da Lari teve uma reviravolta. A Lari, eu não vi ela mais no Instagram, depois apareceu pra mim um Instagram novo. Eu falei assim, cara, a Lari tá aqui, vou seguir ela, porque eu já me conectava com você. Só que agora com uma outra forma de se conectar e ter a relação entre as pessoas que estão ali com você. E a pergunta que eu queria trazer pra você era: que virada de chave você teve
para deixar de ser aquela Lari que estava se comunicando com todo mundo, tendo relação com todo mundo, e agora uma Lari, eu digo na minha visão, mais uma vez aqui externa, mais direcionada, mais centrada nas relações que tem hoje. Sim. Então, como eu falei, o Instagram entrou na minha vida há 10 anos atrás. Eu estava na faculdade ainda. Eu era uma garota, né? E eu criei o Instagram, não foi para ser famosa e para ser influencer, nem tinha isso na época. Eu criei o Instagram porque eu comecei a cuidar da minha alimentação. Porque eu via que na minha família todo mundo tinha doença. Certo. De saúde, assim, né? A alimentação de todo mundo era ruim. Eu fui conhecer um brócolis na casa de uma amiga, pra você ter noção. Na minha casa não tinha nada disso. E aí eu comecei a ver que, caraca, eu preciso cuidar da minha saúde. Isso aí eu tinha 15, 16 anos. Então eu comecei a fazer esse movimento, e aí eu começava a fazer sacolão, aí eu preparava a minha própria comida. Depois eu fui pra faculdade, e aí eu continuei levando minhas marmitas. E aí eu fiz esses... Eu era tão um ET dentro daquele meio, que era da minha família, né? Que eu criei um Instagram pra eu tirar foto das minhas comidas e botar ali. Era só um calendário pra eu saber os dias que eu fugia da dieta. Que como estava tudo registrado, eu sabia, ia ter um parâmetro melhor desse plano alimentar. Do nada, foi crescendo. Um Instagram aberto que todas as Instagram pessoas aberto, viam. Eu lembro que eu bloqueei minhas 2 melhores amigas pra elas não me zoarem. Elas ficaram boladíssimas, inclusive, na época. E eu comecei a compartilhar de forma assim, ninguém tá vendo, mas tô registrando aqui. E aí, aquilo foi crescendo. E foi crescendo. O que tá acontecendo, gente? Quando eu vi, tinham 20 mil pessoas seguindo. E o nome do Instagram era Dieta Nossa de Cada Dia. A primeira vez que eu tive um choque assim, que isso, gente? Foi quando o Mundo Verde me mandou mensagem. E aí Querendo parceria? Querendo uma parceria. E aí eu, que é isso? Nem sabia o que era isso. Que existia E aí, logo depois, uma marca de roupa fitness me mandou mensagem. E aí que o ponto... aí que tudo começou a desandar. Porque eu não era mais um lugar que eu queria só ser espontânea e postar o que eu queria. Se tornou um lugar que agora eu quero que as marcas me vejam. Agora eu sou a Larissa de 20 mil seguidores. Agora, como que as pessoas estão me vendo na rua? Então, agora eu não posso sair de qualquer jeito, porque pode ter algum seguidor aqui. E aí, quando eu encontrava gente na rua e me abraçava, eu lembro que eu botava a mão pra ver se a pessoa tinha encostado em algum lugar que tinha gordura. E aí eu comecei a ficar muito paranoica. Nessa eu fui desenvolvendo um monte de disfunções, assim, eu comecei a ter transtorno alimentar, porque agora eu sou uma blogueira fitness, eu não posso engordar. E aí, aquilo ali foi criando realmente um monstro dentro da minha cabeça, né? Deixou de ser eu e se tornou um personagem. A relação leve que você estava criando, Sim. Assim, não ficou leve mais. Eu fui roubada pela fama que aqueles momentos me permitiram viver. Né? Caraca, e aí foi assim, foi acontecendo. E os anos foram passando. Eu caso, venho pra Macaé, tenho depressão. Engordo em 3 meses 20 quilos. Caraca. Como que que eu tinha associado? Eu sou uma blogueira fitness. Essa era a minha identidade na minha cabeça. De quem ela era. Como que eu apareço no Instagram, dieta nossa de cada dia. 20 quilos a mais. 20 quilos a mais. Sim, né? Falando de números, eu saí do 36 pro 44 em 3 meses, em 90 dias. Isso é bizarro. Assim. Meu nível de compulsão era muito grande. Meu sofrimento era muito grande. E aí, assim, eu vim pra Macaé por um motivo bom. Eu tava bem. O que me fez adoecer foram questões lá de trás que, como eu estava sempre ocupada de coisas para fazer, não vinham à tona. Até eu ter tempo e estar solitária, né? Porque não tinha mais amigos, não tinha mais família. Meu marido, eu vim para cá por conta dele, mas ele trabalhava em outra cidade uma semana e aqui uma semana. Então, assim, eu comecei a me afastar dos meus amigos, eu sumi, foi a primeira vez que eu sumi do Instagram. Para mim foi um fracasso, assim, que todo mundo ia ver. E aí foi a primeira vez que eu sumi do Instagram. Nessa, eu fui criando uma forma, um ajustamento criativo na minha cabeça, como é um termo da Gestalt, né? Da forma como a gente se adapta com o que a gente tem. E aí eu fui criando uma persona quem é a Larissa Portugal? Aí não era mais Larissa. A Larissa Portugal. Larissa Portugal é segura, ela se veste bem, ela fala com segurança. E aí eu fui me tornando esse personagem que eu criei na minha cabeça. Me tirou do buraco, né? Teve função ali. Mas aquilo ali virou um padrão.
Então, eu consegui os meus primeiros empregos, eu consegui os meus primeiros clientes, eu consegui construir uma marca na internet, eu consegui virar blogueira aqui na cidade, portas foram se abrindo. Legal, honro essa fase, né? Hoje eu não faria mais daquela forma, mas foi o que me trouxe aqui. Até o momento em que eu tenho uma perda importante na minha vida e aquilo ali me reseta. E nessa de me resetar, me faz rever quem eu tinha me tornado. Quem era aquela Larissa Portugal ali? O que eu queria? Qual era a minha intenção? Nisso eu sumo do Instagram novamente. E aí eu fico fora, assim, pra mim eu ia ficar pra sempre, por tempo indeterminado. No final foram 3 meses. E eu senti de voltar, mas de uma forma totalmente diferente. E aí, quando eu sumo e vou para esse momento sabático e vou me reconectando comigo, vou resgatando as minhas fotos de criança, vou tendo mais tempo com os meus parentes, com a minha família, né? Vou aumentando o meu repertório de coisas que eu gostava, não para aparecer, para mostrar para ninguém, porque eu gostava. Fui alimentando os meus hobbies, fazendo terapia, saindo com as minhas amigas, saindo sozinha. Eu volto para o Instagram não mais como alguém que quer algo. Eu volto para o Instagram como... Isso aqui é só uma página onde eu compartilho com quem eu gosto e quem gosta de mim. E aí, isso automaticamente vai fortalecendo a minha identidade genuína, né? Não com um pra quê de performance. E vão se abrindo caminhos, porque eu tenho muito essa coisa do liderado, compartilhar, eu gosto, eu faço isso naturalmente. Eu gosto de me vestir. Tanto é que começou lá atrás de forma natural. É isso. Eu resgatei essa essência. Né? De compartilhar não para ter algo de segundas intenções. Por isso que eu te falo que isso da pessoa que quer se destacar e quer aparecer, talvez eu não faria isso porque eu sou tímida. Mas dentro de mim, talvez eu me encaixasse com essa pessoa. Que tudo era sobre ela. Né? Dentro da minha cabeça, tudo era sobre mim. Então, isso falava de uma dor minha, que eu precisei ir para o fundo do poço para me resgatar. Então, às vezes, o fundo do poço é tudo que a gente precisa. Então, hoje... A gente só vê o lado ruim, né? A gente só vê o lado ruim. Eu costumo dizer que deserto é lugar de reencontro. Às vezes, a gente precisa perder tudo para ver que um monte de coisa ali não importava mais. Não fazia sentido. Então, hoje, a Larissa que você vê, né, é a Larissa que eu sou. Que não performa, né, que não, como eu falei, eu não sou um 10, mas eu adoro ser um 7. Você tá satisfeita ali? Eu tô satisfeita porque sou eu. Perfeito. Né? Eu performo bem sendo 7, eu me conecto com outros 7. Perfeito. E me conecto com alguns 10 também, né? Porque é espontâneo, é verdadeiro. E é leve. Perfeito. Todo crescimento baseado em quem você é leve. Porque se eu tô performando algo que eu não sou, quanto maior eu fico, mais difícil é sustentar. Nossa. Profundo, tá, Lari? Profundo. Eu não conhecia, assim, com detalhes, né, o porquê que você... Como eu mencionei, eu reparei que você... Não é a mesma Lari hoje, até porque essa forma de trabalho, a sua forma de se mostrar nas redes sociais mudou, mas eu não sabia desse contexto por detrás, né? O que fez você voltar, não é ser a Lari hoje, né? É voltar a ser a Lari lá de quê? 15 anos, 16 anos, quando você começou a mostrar a sua rotina nas redes sociais. E mais uma vez, toda essa transformação, todas essas etapas percorridas, esbarram sempre nas suas relações. Totalmente. Total. E aí tem mais uma relação, de mais um contexto que eu queria trazer, que é a relação de quê? Eu vou trazer a palavra aqui, que eu acho que isso tudo que engloba das relações interpessoais, você pode trazer também a sua, de amadurecimento. Com certeza. Eu falo assim, gente, pessoa madura não quer guerra com ninguém. Pessoa madura não tá a fim de brigar. É tipo assim, sabe quando você quer paz? Você quer até brigar comigo. Ah, mas fica aí. Fica de boa, fica tranquila. Eu não tô nem aí. Sim. E aí vem uma nova Lari, né? A Lari agora que é mãe. E aí você acredita que essa nova etapa também na sua vida como mãe, e ela muda mais uma vez a sua forma de se relacionar com as pessoas? Aprofunda mais quem eu já estava me tornando. Né? Então, a Ana, ela chega num momento onde eu estava muito mais livre para ser quem eu sou. Então, eu curto muito todas as etapas. Isso que você falou do amadurecimento, isso é muito real. Eu vou percebendo que eu vou precisando cada vez de menos coisa para estar bem, para estar satisfeita. E aí a maternidade, ela tem muitos desafios,
né? E eu me percebi, na maternidade, aberta para cada etapa e cada desafio. Então, eu me lembro que tiveram, quem tem bebezinho pequeno sabe, dos saltos, né? Aham, meu Deus. E aí falavam, Larissa, mas tem agora um tal de um quarto salto, que não sei o quê, que a criança fica terrível e tal. Não teve nenhuma fase da Ana até hoje, ela tá com 2 anos, que me apavorou. Porque eu consegui, como eu tava mais reconectada, assim, com aqui e agora, com a vida, que tem desafios e belezas e tudo junto. Os dias de luta são nos dias de glória, né? Que eu consegui aprender com ela muita coisa. Então, tinham fases em que ela estava muito difícil, chorando muito, muita privação de sono, mas ao mesmo tempo ela estava fazendo coisas muito legais, coisas que ela não fazia antes. Então, a Ana me fez ser ainda mais, encontrar mais contentamento até nas fases difíceis. Então, me conectou com pessoas que eu não conhecia antes, por conta da maternidade. Me faz enxergar cada vez mais o quão implacável é o tempo. Porque um ano, uma criança é outra criança. Né? Me fez valorizar muito mais o aqui e agora. Me fez ser muito mais seletiva com o que é prioridade para mim. Então, ficar, por exemplo, horas rolando o feed, eu tô perdendo tempo de vida com a minha filha que não volta nunca mais. Você não tem tempo para isso mais também, né? Vamos falar a verdade. Pois é. E nem para performar mais. Então, cada vez realmente transparecer o que é real. Então, ela me ensina, assim, ela me melhora todo dia. Perfeito. E a Maria Clara também tem 2 anos, a minha filha tem 2 anos e 4 meses agora. E uma coisa que aconteceu muito comigo e eu vejo é relação de tempo e disponibilidade para me relacionar com as pessoas. Sim. Então, você falou que isso também trouxe uma mudança na sua vida, né, das relações com as pessoas. E o amadurecimento, para mim, hoje, é o quê? Eu tenho muitos amigos que eu fiz aqui em Macaé. São amizades recentes, né? Tem 8 anos que eu estou aqui. Mais profundas, são amigos mesmo, diferente de colegas, né? E tenho as minhas amizades do ensino fundamental da minha cidade. Eu tenho 2 amigas, especificamente, que são aquelas amigas desde, sei lá, da 5ª série, né? Hoje cada um tá no seu canto, cada um tá com sua família. E antes de ter filho, mais uma vez com a maturidade, elas também não tinham, nós tivemos próximos, né? E era assim, ai, você não me liga. Ai, você não falou comigo. Era um tanto de ai nas nossas relações. E hoje a gente pode ficar 2 meses sem dar um oi no WhatsApp. E a gente fica 2 meses sem dar um oi no WhatsApp. Mas quando vai dar esse oi, é um oi mais verdadeiro, que eu vou falar, que, tipo assim, de todos esses anos de amizade. E um oi que, tipo assim, tá tudo bem. Você pode ter ficado 1 ano sem falar comigo. Mas se hoje você gritar aí de Macaé, caraca, preciso de você aqui, em tanto tempo, eu chego aí. Tipo assim, nada mudou com esse distanciamento, né? Que veio, no meu caso, veio com a maternidade por limitações de agenda, novas demandas, novas preocupações. E isso tudo esbarrou na minha relação agora com amizade. Com pessoas que a gente estava próximo o tempo todo e ainda cobrava mais proximidade ainda, né? De amiga xingando, você não me ligou? E essas coisas do tipo. E como que isso muda com o passar do tempo? Não cabe na vida, depois da maternidade, relações que não sejam de baixa manutenção. Perfeito, cara. E um outro ponto isso tudo aconteceu assim, esses pontos que nós trouxemos aqui, nós estamos quase chegando ao final desse podcast, gente, como que 1 hora, assim, passa extremamente rápido. Mas um ponto, assim, muito rico disso tudo aqui que eu queria trazer principalmente porque nós estamos conversando aqui sobre vida, sobre pessoas. Nós trouxemos aqui o âmbito, né, CNPJ no meio disso tudo, mas o principal aqui é o CPF. Então, quando, no meu ponto de vista, Lari, você consegue estabelecer essas boas relações entre as pessoas, você consegue colocar os seus limites dentro do digital, que isso aqui é o principal hoje em dia, porque você se perde nas redes sociais. Sim. Você se perde total se você não conseguir entender que tipo de relação você está criando ali, que tipo de relação você vai tendo. E no final disso tudo, isso se resume em maturidade. Sim. E se você está madura o suficiente com esse tipo de relação, quando você vai lá para o seu negócio, você está mais blindada ainda a fazer
bons negócios, a fazer boas conexões e automaticamente, voltando lá no começo da nossa conversa, bom network. Sim. Que é genuíno, que é verdadeiro, que é ouvir mais, talvez falar menos, porque não está no seu momento. Para você, para a gente finalizar aqui, Lari, esse amadurecimento, essas mudanças de comportamento, essas mudanças de saber se posicionar ali nas redes sociais e que mexeu com todas relações, né? Todas as pessoas ao redor respingaram nela, né? Que mensagem você deixaria para as pessoas sobre essas relações que elas vão tendo hoje em dia, que vão esbarrar, sim, tanto na vida quanto nos negócios delas? Eu falo para cá? Pode falar. Pode falar direto aí para os nossos ouvintes. Não se esqueça que antes de qualquer relação, de qualquer objetivo, de qualquer sonho, você é alguém que tem propósito, tem identidade, tem valores, tem uma história, raízes. E se o que você quer te faz abrir mão disso ou desprezar isso, talvez você esteja se perdendo antes mesmo de chegar onde você gostaria. Eu acredito que quando nós vamos conquistando etapa por etapa em prol daquilo que a gente realmente quer conquistar, sendo quem a gente pode até um pouco mais demorado do que a gente iria se a gente pegasse alguns atalhos. Mas a gente vai com mais segurança, a gente vai com mais consistência, a gente vai com mais repertório e com mais gente que nos ama e nos enxerga na essência, vibrando e partilhando do nosso lado. Então, no final, essa corrida não é sobre quem chega mais rápido, não é sobre quem performa melhor. É sobre o que eu vou florescendo numa caminhada que é natural, que é minha, que é genuína. E no final, gente, a vida, ela é uma coleção de momentos. Se tudo que eu faço é intencional para chegar lá, quando eu chego lá, talvez eu perceba o quão solitário é o topo da montanha. Né? Então, reveja os seus valores, reveja os seus praquês, para que quando você atingir o seu objetivo, você não se arrependa por algo que você deixou para trás, que era importante no caminho. Perfeito, de arrepiar, tá, Lari? Lari, eu tô muito feliz de ter feito essa troca com você. Muito feliz de realmente conseguir te trazer aqui para que possa agregar em todas as pessoas que estão conosco, seja no YouTube, seja no Spotify. Eu tenho mais uma certeza também que todas as falas, todos os exemplos, a história contada aqui, o que aconteceu com você, a opinião omitida, vai mudar a vida de quem ouvir, de quem assistir no YouTube. Porque muitas das vezes algo que está arranhando ali no dia a dia, se a gente conseguir ouvir alguém com sabedoria, ouvir alguém que já passou por uma situação e ela traz um insight ali enriquecedor, a gente consegue ali implantar nas nossas ações, nas nossas falas, nas nossas relações, né? O nosso bate-papo hoje que foi principalmente de relação entre pessoas. E você conduziu isso aqui com maestria, gratidão. Muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada a você, foi um prazer. Foi ótimo. Muito bom estar aqui com você, matar um pouquinho da saudade, ver o seu crescimento, ver o tanto de gente que você está influenciando por aí. Muito sucesso, muita luz na sua caminhada. Obrigada. Pessoal, a gente encontra aí no próximo episódio. Não esqueça de seguir o canal no YouTube, seguir o nosso VGCast aqui no Instagram também. Vou deixar os arrobas aqui e te espero aí na próxima terça-feira. Até mais.